Olá! No vídeo de hoje nós faremos uma breve reflexão sobre a vida de uma mãe que foi mencionada nas Escrituras por ter uma fé muito sincera. Numa outra versão, nós vemos uma fé não fingida, ou seja, ela era uma fé verdadeira, ela tinha uma fé verdadeira. Fé esta que ela aprendeu com a sua mãe e ela pôde ensinar ao seu filho. Nós estamos falando de Eunice, mãe de Timóteo e filha de Lloyd. Timóteo, ele foi um dos companheiros mais constantes do apóstolo Paulo, a ponto do próprio apóstolo Paulo mencioná-lo em Filipenses 2:22, dizendo que ele provou o seu valor, estando ao lado dele em todos os momentos, como um filho, e também nos momentos onde ele estava proclamando as boas novas. E eu gostaria de ler um texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, aonde o apóstolo Paulo falando a Timóteo acerca dos perigos dos últimos dias, né? Aquilo que estava para acontecer. Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois bem, algo que me chama a atenção nesse texto é quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele sabia que aquilo que ele tinha aprendido era verdade. Por quê? Porque ele conhecia aqueles que ensinaram a ele. Ou seja, a sua avó, a sua mãe, elas tinham crédito com Timóteo. E eu penso que todos esses ensinamentos foram muito fortes na vida de Timóteo. Logicamente, é muito mais fácil nós darmos crédito para alguém que fala o que vive, vive o que fala, do que nós darmos crédito para alguém que diz assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E com certeza, tanto a avó quanto a mãe, elas tinham um bom testemunho de vida. E algo também que me chama a atenção nesse texto é que desde a infância, Timóteo aprendeu sobre os princípios valorosos, ele aprendeu como ele deveria agir, como ele deveria se portar, e isso o ajudou para lá na frente ele entender a palavra, receber a Jesus e dar ali o seu bom testemunho, né? E nós vemos aqui duas mães que fizeram o dever de casa, que cumpriram bem a sua missão, porque elas entenderam qual era a missão delas, né? Lloyd com Eunice e Eunice com Timóteo. Nós sabemos que os filhos, como nós vemos ali em Salmo 127, que os nossos filhos, eles são heranças preciosas do Senhor. Os filhos são uma dádiva para nós, são um presente, é um privilégio nós termos os nossos filhos, que nós possamos cumprir a nossa lição de casa, que nós possamos cuidar dos nossos filhos, ensiná-los através do nosso bom testemunho, acompanhá-los, e que o nosso bom exemplo sirva como exemplo para eles. Amém? E eu quero aproveitar para desejar a você, mamãe, um feliz Dia das Mães.